Cadeira flexora, mesa flexora, stiff. Qual o melhor exercício para posterior de coxa? Meu nome é Rodrigo Bahia, sou educador físico, criador do canal Descomplicando o Movimento Humano. Fica comigo até o final desse vídeo e você vai entender de maneira simples sobre esses exercícios. Bom, pessoal, antes da gente começar, já deixa seu like no vídeo. Eu sei que você está assistindo a todos os conteúdos, eu sei que você está gostando de todos os conteúdos, eu sei que você ainda não está inscrito no canal. Papai do céu tá vendo isso aí. Então, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Eu tenho certeza que esse conteúdo está fazendo sentido para você e assim o YouTube vai entregar ele para mais pessoas, tá? Esse é o intuito. Então, vamos lá. Na tela de vocês, eu tirei, né, o restante dos músculos que formam os isquiotibiais, os posteriores de coxa, e deixei só o semimembranoso, para ficar fácil o entendimento, tá? Levando em consideração que aqui eu tenho o semimembranoso, o semitendino e o bíceps femoral. Aqui no desenho, somente o semimembranoso, para que eu consiga explicar para vocês. E eu vou aproveitar e também explicar de maneira bem didática o que é insuficiência ativa e insuficiência passiva. Vamos levar em consideração a mesa flexora. Ó, primeiro ponto que vocês têm que ter entendimento olhando aí o desenho. Vamos lá. Pá. Nessa posição, o meu posterior de coxa, o meu semimembranoso, ele está alongado ou está encurtado? Escreve nos comentários para mim. Isso é importante você ter esse entendimento. Então aqui, ó, ele está alongado. E aqui ele está encurtado. Olha só, eu vou passar o cursor de novo, ó. Tá vendo? Aqui eu venho alongando, 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 ó, ó, ó. Pum, alonguei. Aqui ele está encurtado. Então esse é o primeiro ponto que eu tenho que ter em mente. Aí eu tenho que ter em mente a origem, tá vendo? Ele está aqui na tuberosidade isquiática, então, ou seja, ele perpassa a articulação do quadril, então ele influencia nos movimentos do quadril e ele perpassa a articulação também do joelho, então ele influencia nos movimentos do joelho, ok? Vamos parar para pensar, ó, aqui ele está encurtado, certo? Deixa eu mexer aqui, ó. Mesa flexora. Concordam comigo que é esse o posicionamento? Você está deitado dessa forma na mesa flexora, e na mesa flexora você vai fazer, né, a flexão de joelho. Ou seja, na mesa flexora eu tenho um posterior de coxa na minha origem encurtado. Se encurtando mais ainda quando eu realizo a flexão de joelho. E aí a gente vai entrar num ponto que se chama comprimento, tensão eficiente. Todo movimento, a partir do momento que eu estou em uma posição de um bom comprimento-tensão, eu vou ter maior eficiência na minha produção de força. Eu vou aproveitar mais da minha produção de força devido a esse alongamento. Agora, toda vez que eu tenho um comprimento-tensão que não é tão eficiente, como é o caso da mesa flexora, ó, porque eu tenho um encurtamento na minha origem, e estou encurtando ele fazendo a flexão de joelho, então eu não vou ter ali a minha melhor capacidade de produção de força. Ponto importante, não vou fazer mais a mesa flexora. Não é isso que eu estou falando, tá bom? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que devido à origem e inserção desse músculo e o seu posicionamento na mesa, você na mesa flexora não tem ali a sua maior potência na produção de força. Eu não estou falando que é um exercício que você deva deixar de fazer ou que é eficiente. Ele tem sim a sua utilidade, ok? Então aqui a gente tem um caso que a gente chama de insuficiência ativa. Insuficiência ativa, passiva, sempre foi o temor dos profissionais de educação física na graduação. Então, se você que está fazendo a graduação aí, eu tenho certeza que você sempre se complica, insuficiência ativa, passiva. Aqui é um caso de insuficiência ativa, um músculo ativamente em trabalho que ele está encurtado em uma das suas articulações. Ou seja, ele não está na sua melhor capacidade de produção de
força. Beleza? Levei isso em consideração. Agora vamos pensar, deixa eu movimentar ele aqui, na cadeira flexora. Ó, alongado, ok? Deixa eu ver se eu consigo girar ele aqui. Bom, ficou meio torto. Eita, aí, garoto. Foi, olha lá. Ficou meio torto, mas dá para entender. Vocês concordam comigo que na cadeira flexora eu tenho essa posição? A posição sentada? Ou seja, se eu tenho a posição sentada, eu tenho o quê? Um melhor alongamento na sua origem. E aí eu tenho o quê? Uma melhor capacidade de produção de força, porque eu tenho um comprimento, tensão mais adequado. Por isso, esse é um dos motivos da gente conseguir pegar mais carga na cadeira flexora do que na mesa flexora, devido ao comprimento, tensão do meu músculo. Então, ou seja, eu estou numa boa posição para fazer força. Aqui, ó, tá vendo? Ele está alongado. E aí eu realizo a flexão de joelhos. Não estou falando que a cadeira flexora é o melhor exercício do mundo, ok? Não, só vou fazer cadeira flexora agora. Ela tem a sua utilidade, assim como a mesa flexora também tem a sua utilidade. O que a gente deve levar em conta é o planejamento, como a gente executa esse planejamento, a ordem e os objetivos que eu tenho em cada exercício. Isso faz a diferença. Então, ok? Olha como é que é fácil, né? A partir do momento que eu tenho um entendimento de origem e inserção. Inserção. Deixa eu reduzir aqui. E vamos para o stiff. Concordam comigo que esse aqui é o movimento do stiff? Olha que legal. Então, o stiff, eu parto de uma posição de flexão de quadril, ou seja, então eu preciso entrar na posição de flexão, e o stiff é a extensão de quadril. Ó. Então, eu parto de uma posição, ó, de flexão de quadril, ok? Ou seja, o músculo está numa boa produção, numa boa posição de produção de força, e aí eu vou fazer a extensão de quadril. Ou seja, a posição em ortostase, posição de pé, é uma posição de extensão de quadril. Ok? Lá mais uma vez, parti da flexão, ele puxou, eu fiz a extensão. Olha lá, parti de uma posição mais alongada. E aqui a gente vai entrar em outro ponto. Faça o stiff com o joelho flexionado ou com o joelho completamente estendido. E aí a gente vai entrar num outro grande temor do profissional de educação física, que nesse caso é a insuficiência passiva. É isso aí. O que é insuficiência passiva? Ela diz para nós. Quando eu tenho um músculo biarticular e ele se alonga em uma das articulações, tá vendo onde eu estou com o cursor? Meu joelho estendido, ele está alongado nessa porção. Ou seja, quando eu tenho um músculo que está alongado em uma inserção ou origem, eu vou ter uma limitação. Olha onde meu cursor está passando. Eu vou ter uma limitação na amplitude de movimento da articulação seguinte a qual esse músculo está se inserindo ou se originando. Ok? Então, ou seja, joelho estendido. Aqui eu vou ter uma limitação na amplitude de movimento. Aqui era o máximo que eu conseguiria descer, levando em consideração a flexão do meu quadril. Isso é uma insuficiência passiva. Agora você nunca mais vai esquecer. Ok? Então, isso é o que muda. Agora, a partir do momento que eu flexiono um pouco os meus joelhos, flexionei um pouco, o que eu estou fazendo? Eu estou encurtando um pouquinho. O que é a flexão de joelho, pessoal? Deixa eu aumentar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. O que é a flexão de joelho aqui, pessoal? O que é a flexão? Vocês concordam comigo que aqui a tíbia, a fíbula, ela vem um pouquinho para trás aqui, ó. Pegou? Vocês conseguem ter essa visualização? Isso que é a flexão de joelho. Então, flexionei o joelho. O que acontece com a minha flexão de joelho? Quer ver? Ó, deixa eu pegar um outro aqui.
de flexão de joelho para a gente poder ter um entendimento. Que quando você vê a figura e você consegue fazer essa interpretação, fica muito mais fácil. Aí você sai literalmente do automático. E aí você começa a ter entendimento. Ah, não, então quando eu faço isso, acontece isso. É por isso que eu sempre falo, o profissional de educação física, ele precisa ter um bom entendimento de origem, seção. Ele não vai precisar, literalmente, às vezes, gravar os acidentes ósseos, mas ele precisa ter entendimento de onde o músculo está, da onde que o músculo está saindo, da onde que o músculo está se originando, tá? E até para quem treina também, ter essa noção é importante aqui, ó. Tá vendo? É o mesmo músculo, ó, sem membranoso que eu peguei, ó. Sem membranoso. Consegue visualizar o quadril aqui, ó? Olha lá, ó. Ó, alongado, ele está estendido, ó. Imagina eu fazendo um stiff com ele estendido. Lembra do stiff, da movimentação do outro desenho anatômico? Ó? Então aqui eu vou ter uma limitação na amplitude de movimento do meu quadril, levando em consideração que o stiff, a boa execução do stiff, ela é considerada pela flexão de quadril, não pela flexão da coluna. Cuidado com isso, tá? Por isso que é importante a gente observar a técnica e falar em relação a ela, ok? Então imagina aqui, joelho estendido, eu vou ter menor amplitude de movimento do meu quadril. Agora, a partir do momento que eu começo a flexionar um pouquinho meu joelho, ó, olha só, ó, como é que vai mudando. Até a cor da figura, um pouquinho, ó. Flexionei um pouquinho meu joelho. O que eu fiz? Eu encurtei aqui o meu isquiotibiais, no caso meu sêmio membranoso, na minha articulação no joelho. Isso vai fazer com que eu consiga aumentar a amplitude de movimento do meu quadril. Aqui está uma insuficiência passiva, simples, didática e fácil de entender. Tá? Ah, Rodrigo, mas qual que é melhor e qual que é pior? Você vai analisar os casos, sabe? Você vai analisar os casos. Você fazer, por exemplo, com o joelho estendido, ok, completamente estendido, ok. Se você tem uma boa estabilização de quadril, se você tem um bom controle da carga, ok. Você vai precisar ali ter menos amplitude da movimentação de quadril para um bom estímulo de posterior. Isso é importante. Agora, pô, quero flexionar um pouquinho o meu joelho ali, flexionar um pouquinho o meu joelho, né? No caso ali, para eu ativar um pouquinho mais a musculatura do quadríceps, para que ela ajude a estabilizar um pouquinho o meu joelho. Então, você vai flexiona um pouquinho o joelho. Agora, o que não precisa é um exagero da flexão do joelho. Não faz sentido. Então, você flexiona um pouquinho o joelho, né? Você vai estar alongando um pouquinho mais quadríceps, vai ajudar a estabilizar o seu joelho ali, e aí você vai fazer a flexão de quadril. Lembrando sempre, a flexão de quadril, não flexão da coluna. Tá? É importante vocês terem essa ideia. Por quê? Deixa eu diminuir o zoom aqui. Porque senão, às vezes, você vai realizar esse movimento, só que aí você, às vezes, não tem boa coordenação motora aqui para a execução do exercício, e você vai acabar flexionando a coluna, onde eu estou passando o cursor, ao invés do quadril. Ok? Então, isso é que muda. Levando em consideração aqui, ó, então, vamos lá de novo, ó, a flexão que eu falei para vocês. Aí você imagina que ele aqui, ó, ó lá, na mesa flexora. Ó, vamos deixar aqui. Pensa que é a mesa flexora. Ele partiu de uma posição, tá vendo? Alongada, um pouquinho mais alongada, só que aqui ele está encurtado, ó. E você vai flexionando, tá vendo? Aí ele não tem uma boa capacidade de produção de força. Agora, quando a gente olha para o quadril, deixa eu puxar aqui mais uma vez o quadril. Olha lá. Beleza? Ó, posição sentado, fazendo a flexão do joelho. Melhor comprimento tensão, maior produção de força. Se eu estou deitado, fazendo a flexão do joelho, maior encurtamento desse músculo, menor eficiência na produção de força, levando em consideração a sua posição. Tá? E o stiff aqui, ó, levando em consideração que isso é um movimento de quadril, porque às vezes você pode estar limitando seu movimento aqui, e aqui ó, você está flexionando a sua lombar, achando que é um movimento de stiff. Isso é muito interessante, não é? Tá vendo? De uma maneira simples, fácil e didática, você tem um entendimento do que é uma insuficiência ativa, do que é uma insuficiência passiva
e de como é que você utiliza os exercícios para melhor execução. Então, a diferença de uma cadeira flexora para uma mesa flexora, para uma flexão de joelho vertical, que é aquela flexão de joelho que você faz em pé também, você vai levar isso em consideração, para um stiff. Essas movimentações que acontecem. Então, a partir do momento que você tem um entendimento de origem, seção e movimentações articulares, fica mais fácil você matar esse exercício. E aí você utiliza esse conhecimento para que você possa fazer bons treinos, boas prescrições, ajudar os seus alunos. Fez sentido para você esse conteúdo? Escreve aqui nos comentários para mim. Mais uma vez, se você ainda não curtiu esse vídeo, se você estava com dúvida se iria curtir, eu não tenho certeza que agora você vai curtir. Então curte o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Isso nos ajuda demais a crescer e a trazer mais conteúdos de qualidade para você. Eu tenho certeza que isso está te ajudando. Caso você tenha interesse em aprofundar um pouco mais sobre essas dinâmicas do exercício, caso você ficou alguma dúvida, eu também tenho um trabalho personalizado, onde eu atendo clientes com relação a treinos. Então faço consultorias, caso você queira uma consultoria, um treino montado especificamente para você. Caso você queira um acompanhamento personalizado presencialmente, eu também faço. Caso você seja estudante de educação física ou você seja uma pessoa que gosta de treinar e queira entender mais sobre treinamento, eu também presto esse tipo de consultorias, tanto para profissionais de educação física em formação, formato, quanto para pessoas que gostam de treinar, que querem aperfeiçoar os seus treinos. Então, se você tem dúvidas e quer tirar essas dúvidas de maneira personalizada, entre em contato comigo que eu vou te explicar direitinho como é que isso funciona. E caso você tenha alguma dúvida que eu consiga explicar de maneira mais generalizada, escreve aqui nos comentários e aí, às vezes, se for o caso, eu gravo um vídeo para falar um pouquinho dessa dúvida, se essa dúvida for a dúvida de mais pessoas aqui. Tá joia? Foi um prazer falar com vocês. Grande beijo, grande abraço e até a próxima.